Oi, gente. Então, como eu falei para vocês no último vídeo, a gente vai entrar hoje, agora a partir de agora, nos recursos poéticos. Esses recursos que são usados nos poemas, tá? Esses recursos, eles são direcionados aí até para a gente criar um ritmo específico, uma musicalidade específica para cada poema, tá? Então, o primeiro recurso que a gente vai ver o mais simples, que são os versos e estrofes. Como eu acho que vocês já estão cansados de saber, o verso é a linha poética, né? É a linha aí que dá um ritmo diferente, quando quebrado ou não, que dá um ritmo aí diferente para o poema, beleza? A estrofe é o conjunto desses versos. Então, quando eu tenho aí conjuntos de versos, eu chamo de estrofes, certo? Eu tenho como classificar os versos e a estrofe, tá? Como eu classifico a estrofe? A estrofe é classificada a partir do número de versos que eu encontro nela. Então, eu tenho aí monóstico, que é a estrofe de um verso, dístico, terceto, o quarteto, a quintilha, eu coloquei quintilha duas vezes, né? Sextilha, a septilha, a oitava, nona, décima e as estrofes irregulares, que são mais observadas aí a partir do modernismo, tá? Então, a estrofe é classificada conforme o número de versos que eu encontro nela. É bom registrar isso no caderno até para vocês saberem que existe classificação de estrofes, beleza? Ótimo. E os versos? Bem, os versos são classificados através da contagem de sílabas métricas dentro dele. Então, os versos são classificados com o nome conforme o número de sílabas métricas que eu encontro nele. Então, eu tenho monossílabo, que é uma sílaba poética ou uma sílaba métrica, é a mesma coisa de eu falar sílaba poética ou sílaba métrica, tá? O dissílabo, o trissílabo, o tetrassílabo, o pentassílabo, que é muito mais usado com o nome de redondilha menor, tá? Que são os versos aí, podem até fazer, copiem também, e podem até fazer um asterisco aí na redondilha menor, que são muito usados em canções, em músicas, tá? Para dar ritmo, esse ritmo mais acelerado. O hexassílabo, o heptassílabo ou o redondilho maior, também muito usado, principalmente aí em poemas do romantismo, tá? Eles são muito usados. O octassílabo, o enassílabo, eneassílabo, o decassílabo, o endecassílabo, o dodecassílabo também é muito mais usado com o nome de alexandrino. E o verso bárbaro, que é o verso mais longo, que é muito também visto a partir do modernismo, beleza? Então, só recapitulando, a estrofe é classificada com o número de versos que eu encontro nela, e o verso é classificado com o número de sílabas poéticas ou sílabas métricas que eu encontro nele, certo? Então vamos lá na apostila para ver como que ela traz conceitualmente o verso e a estrofe para vocês grifarem. O verso é a linha escrita de sentido completo fragmentário com ritmo específico. E a estrofe, por contrário, é cada grupo de versos que compõe um poema, certo? Então aí não tem segredo. O verso é a linha, a estrofe é o conjunto de versos. Eu posso classificar a estrofe conforme o número de versos que eu tenho nela e o verso é classificado conforme o número de sílabas poéticas que eu encontro nele. Beleza? Sem truques e sem complicação. Vamos lá para o segundo recurso poético que a gente vai ver, que é a rima. Bom, vamos primeiro aí, já que a gente já está com a apostila aberta, vamos primeiro ver qual é o conceito de rima que a apostila traz. A rima é a repetição no início, no final ou no interior dos versos
dos sons finais de uma palavra a partir de uma sílaba tônica, tá? Então, eu tenho a rima tanto no final, como no início, como no meio do verso. O mais visto, logicamente, é a rima no final de cada verso, mas isso aí não é obrigatório. Eu posso observar a rima no início e no meio de cada verso. Olha só como que traz. A primeira aí é a rima mais comum da gente ver, que é a rima no final do verso, né? Sonho que sou um cavaleiro andante, por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busco anelante o palácio encantado da aventura. Vocês estão vendo aí as últimas palavras sendo destacado o final dela e as últimas palavras de cada verso sendo aí fazendo o esquema de rima. E depois a gente vai ver qual o esquema de rima é esse. A gente tem também rimas no meio dos versos. Isso aí é mais difícil da gente identificar, tá? Ai, se eu pudesse de minha alma uns elos, prender tua alma enfrebecida e cálida, erguer na vida os festivais castelos, que tantas noites planejaste pálida. Olha só, a gente tem o enfebrecida rimando com vida, certo? E aí no meio do verso. E também a gente tem rima no início dos versos, que são palavras, atenção, não é início da palavra. A palavra eu sempre pego o final. É a palavra que inicia o verso. Então, naqueles tempos ditosos, ia colher pitangas, trepava tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Adoro esse poema. Então, ele tem aí as primeiras palavras de cada verso, pegando o final dessas palavras, rimando uma com as outras. Deu a perceber que eu tenho aí o final da palavra, mas a palavra inicia o verso, certo? E aí a gente começa com a classificação da rima, conforme a posição dessa rima dentro da estrofe. Então, a primeira que a gente tem aí, eu sei que vocês lembram bem, que é a rima alternada. A rima alternada ou rima cruzada obedecem o esquema AB, AB, né? E continuando no poema CD, CD, ou seja, cruzam-se ou alternam-se. Entenderam? Então é como se eu tivesse 1, 2, 1, 2, né? Essa letra é só para a gente não se perder. É só uma forma de identificar o esquema. Então ela pode variar, tá? O mais comum mesmo é usar as letras AB e CD. Então olha só, eu chamo a rima A de aço e a rima B de ada no final de cada verso. Então, aqui, rogo-lhe aqui neste abraço, desta carta mal rimada, que vá de dia ao terraço e chegue à noite à sacada. Então, eu tenho a rima A no primeiro e no terceiro verso, e a rima B no segundo e no quarto verso, certo? Como eu chamei a rima A e a rima B de aço e ada, respectivamente, eu vou continuar nesse poema chamando as outras rimas de outras letras, tá? Mas acontece que eles seguem o mesmo esquema rítmico. Eu chamo a rima C de óculo e a rima D de ar, beleza? Então eu tenho, pois o moço do monóculo que habita o segundo andar, dia em que vê por um óculo, passa de noite a chorar. Então, a rima C, né, no primeiro e no terceiro verso, e a rima D no segundo e no quarto verso, certo? Sem muita frescurada, é isso mesmo. E o segundo esquema rítmico, esquema de rimas que a gente tem
as rimas abraçadas, interpoladas, ou como a gente viu também, a gente pode chamar de rimas opostas, tá? A apostila está trazendo só para a gente a denominação abraçadas ou interpoladas. Então, vamos seguir a apostila. Vamos chamar de interpolada. Obedecem a um esquema ABBA. Recebem esse nome porque o primeiro e o quarto versos apresentam o mesmo final, ou seja, rimam e são intercalados pelos versos internos que rimam entre si, que é o bebê, certo? Então vamos lá. Tô chamando de rima o final era, e a rima B, o ável, certo? Então, ó, acostumava-te a lama que te espera, o homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de ser fera, também de ser fera. Então a gente tem a rima A no primeiro e no quarto verso e a rima B aí abraçadas entre elas, certo? Aí rimando entre elas. O último esquema de rimas que a gente tem é a rima emparelhadas, né? A rima aí que tá parelha uma com a outra. Também não tem segredo, a gente tem a estrutura AA, BB, CC e assim vai, certo? Observem que cada rima é denominada de uma letra, então por isso que eu continuo. Então a rima A é leve, que rima com teve, ter e ser a rima B, existe triste a rima C, esquece e conhece a rima D, aroma e assoma a rima E, consciência e confidência a rima F. Então ele vai seguindo aí esse esquema de juntinho, de rimas juntinhas, certo? Eu acho que não tem muito segredo, porque vocês já viram isso também. Então, vamos grifar só, já que a gente já grifou os outros esquemas. Ocorrem aos pares, como se pode observar a seguir no trecho do poema. Então, ele vai ter aí o par de rimas juntinho um da outra, certo? Vamos ver como é que eu coloquei aqui para vocês registrarem no caderno agora, tá? Recursos. Rimas. A rima é um recurso de estilo de linguagem bastante utilizado em textos estruturados em versos, né, como os poemas e as músicas. Esse recurso é utilizado com o objetivo de atribuir aos textos mais sonoridade, ritmo, musicalidade. As rimas podem ser como as últimas palavras do verso ou com palavras do meio do verso. Essas são rimas internas ou rimas no início do verso. Então a gente tem no início, no meio e no final do verso, tá? As rimas. E muito importante, a gente tem duas maneiras de classificação da rima. A gente viu que a apostila traz uma só, vocês viram só? Que a apostila só traz a classificação por colocação, que são as rimas alternadas, as rimas interpoladas, que são as rimas opostas, e as rimas emparelhadas, não é? Só que a gente sabe que tem outra maneira de classificar as rimas. Então, registrem isso aí no caderno, que é a classificação por qualificação, tá? É a rima que é classificada pela qualidade que ela traz aí ao poema. Então, eu tenho a rima rica, a rima pobre e a rima rara. A rima rica, registrando. A rima rica acontece entre palavras de classe gramatical diferente. Então, eu tenho rimas entre substantivo e verbo, entre adjetivo e substantivo, entre advérbio e substantivo e assim vai. Beleza? A rima pobre é a rima entre palavras da mesma classe gramatical. Então, entre substantivo e substantivo, entre adjetivo e adjetivo, tá? E assim vai. E a rima rara
que não desclassifica as outras. Então, eu posso ter uma rima rica, rara, ou uma pobre, rara. É uma rima entre palavras não usuais, ou apenas uma delas não sendo usual. Então, eu tenho palavras que eu não uso aí no meu dia a dia e que eu uso para rimar, tá? Vintém também. Vocês lembram de eu dando esse exemplo? Vintém quer dizer dinheiro. Eu estou sem um vintém no bolso. E o também é uma palavra que a gente usa mais corriqueiramente. Então, o vintém e o também, vocês percebem que rimam. Então, quando eu uso essa rima, eu estou fazendo uma rima rara, certo? E para terminar a aula de hoje, eu acho mais complicado, e eu sei que vocês também acham mais complicado, que é a metrificação. Mas também não tem segredo. A metrificação é a forma mais utilizada na poética para medição dos versos, que eu chamo de metro. Então, quanto metro é medido, eu chamo de metro, tá? Sendo, portanto, o estudo dessa medida. Ela é feita mediante a escansão. Vocês lembram da escansão? A escansão é quando eu divido as sílabas poéticas ou as sílabas métricas, tá? É a mesma coisa de eu falar sílaba poética e sílaba métrica. Então, a escansão é o meu exercício de fazer a separação métrica, que é diferente, vocês bem lembram, que é diferente da separação gramatical. Então, eu posso ter um número de sílabas gramaticais batendo ou não com o número de sílabas poéticas de um verso, certo? Qual que é a diferença entre sílaba gramatical e a sílaba métrica? Bom, a sílaba gramatical, ela vai obedecer à gramática tradicional. E a sílaba métrica ou a sílaba poética vai obedecer ao som, ao ritmo, tá? Então, eu tenho aí uma coisa mais audível e na separação de sílabas gramaticais, eu tenho uma coisa mais regra, uma coisa mais tradicional, beleza? Então, vamos na apostila, trazer para vocês aqui como que a apostila traz a metrificação. Metrificação. Metro ou métrica é o número resultante da contagem de sílabas poéticas de um verso. Então, o estudo dessa medição de versos eu chamo de metrificação. O metro é como eu meço o verso, tá? E a escansão é o ato de decompor os versos em sílabas poéticas. Então, quando eu vou contar, quando eu vou fazer aquela contagem que vocês já aprenderam no ano passado, a gente vai rever, eu estou fazendo a escansão do verso, certo? E quando eu conto quantas sílabas poéticas eu tenho no verso e chego no número, esse meu número é o metro do verso, certo? Então, o metro ou métrica nem sempre corresponde ao número de sílabas gramaticais. Por obedecer à sonoridade, a contagem de sílabas poéticas se dá até a última sílaba tônica, ou seja, após a escansão dos versos, contamos apenas até a última sílaba tônica. Muito importante, na escansão dos versos, contamos apenas até a última sílaba tônica. Essa é a primeira regra. A primeira regra é: eu vou dividir o verso a partir do meu som das palavras e eu vou contar até a última sílaba tônica, ou seja, até a última sílaba forte do meu verso. Então, aqui a gente tem: vem a aurora. Vem a aurora. Aqui eu tenho: vem a aurora, não é? Só que aí eu tenho outra regrinha que já está expressa aí. Tá vendo que eu estou juntando a com o outro a do aurora? Muito bem, isso aí a gente chama de elisão, que a gente está unindo as vogais. Então, essa é outra regra da escansão. Eu uno as vogais próximas, tá? Então, primeira regra, conto até a última sílaba tônica
E a segunda é a elisão, quando eu junto as vogais próximas, tá? Então, aí eu estou contando da elisão. Observe que algumas sílabas gramaticais são agrupadas em uma única sílaba poética, em função da melodia do verso. Isso ocorre porque as vogais finais das palavras agrupam-se com as vogais iniciais das palavras seguintes. Vamos grifar isso? Isso ocorre porque as vogais finais das palavras agrupam-se às vogais iniciais das palavras seguintes, sendo pronunciadas juntas. Portanto, a elisão, ou seja, a união, beleza? Então, a gente conta como uma sílaba só, certo? Sem muito segredo, né? É isso. Então, a gente tem, como eu falei para vocês, a partir que a gente tem a escansão, a gente tem o metro do verso, a gente tem a classificação desse verso. Então, o primeiro que traz aí é o verso em redondilha menor, que é o verso em 5 sílabas poéticas ou 5 sílabas métricas. O verso em 7 sílabas poéticas ou métricas, que é a redondilha maior. E a gente tem também muito usado, principalmente no soneto, que a gente viu na aula passada, que é um tipo de poema. São versos decassílabos, que são versos que têm 10 sílabas métricas ou poéticas. Beleza? Então é isso. Escansão é praticar. Então, por isso que eu estou mandando para vocês aí, para praticar um exercício de fixação, que vocês já fizeram alguns, até quando a gente viu métrica no ano passado, mas é sempre bom ver a evolução. Então, façam os exercícios e se a gente voltar, que eu espero que a gente volte, a gente já corrige em sala, ou se não, se a gente continuar com esse esquema de aula online, na próxima aula, eu já começo fazendo a correção com vocês sobre o esquema de rima e a metrificação e a escansão, beleza? Então, pratiquem, façam as atividades aí e qualquer dúvida que vocês tiverem, dá um jeitinho de falar comigo que eu sempre faço uma consultinha individual, eu sempre esclareço as dúvidas individualmente, beleza? Então, bons estudos para vocês, procurem aí as novas plataformas de poema, explorem os novos poemas que a gente viu na aula passada, os Instagrams, no YouTube também procurem por novos tipos de poemas, que são os slams, que eu até esqueci de falar com vocês no outro vídeo. Procurem os slams, S-L-A-M, que são poesias recitadas na rua, para a gente ver aí a aproximação do poema com a gente, beleza? Então, qualquer dúvida, estamos aí para esclarecimentos, tá? Um beijo para vocês.